Nesse vídeo a gente vai falar de ganância, de miséria, de ignorância e principalmente picaretagem. A imprensa noticia, mas não explica, não aprofunda. E é o que a gente vai fazer aqui. Então fica até o final desse vídeo e você vai entender do que eu estou falando. Vamos lá? Não é a primeira vez, mas explodiu na imprensa mais um golpe de pirâmide financeira. É o caso de alguns pastores do Distrito Federal que ganharam aí cerca de 175 milhões de reais aplicando o golpe ao longo de 9 anos em cerca de 50 mil fiéis. O que esses pastores faziam? Simplesmente, ou falso pastores, isso ainda está em investigação. Mas o que esses caras faziam? Simplesmente eles prometiam mundos e fundos às pessoas, essas pessoas colocavam o seu dinheiro ali, com o decorrer do tempo esses pastores, esses golpistas iam mostrando alguns resultados fictícios, óbvio, e as pessoas iam ampliando o seu investimento até o momento que elas, quando iam pedir o resgate, viam que não tinham nada a receber, porque era simplesmente uma pirâmide financeira. O que a imprensa não explica é o que é exatamente esse tipo de pirâmide financeira. Na minha visão, eu, aliás, prefiro chamar de castelo de cartas, até porque pirâmide não necessariamente vai se desmontar, vai cair. Veja, as pirâmides do Egito estão lá há milhares de anos e continuam intactas. Então, o castelo de cartas talvez fosse uma analogia mais adequada, mais precisa. Mas vamos lá, o pessoal fala em pirâmide financeira, quando na realidade o nome original é pirâmide de Ponzi. Por que é pirâmide de Ponzi? Porque no início dos anos de 1900, um cidadão italiano que chamava Ponzi foi morar nos Estados Unidos e começou a aplicar esse tipo de golpe. O que consiste esse golpe? É simples. Eu prometo a você, eu falo para você, você me dá 100 reais, eu vou aportar para você, vou te dar uma rentabilidade mensal de 1%. Todos os meses eu vou colocar 1% naqueles 100 reais sem risco de você perder. E todos os meses eu te mando uma planilha, eu crio uma forma, um documento em que eu mostro para você o quanto o seu dinheiro está rendendo, o quanto o seu dinheiro está crescendo. Você, obviamente, vai ficar feliz da vida. Se for 100 reais, seria 101 reais no mês seguinte. Agora imagine quem põe 100 mil reais, quem põe 1 milhão e assim por diante, lembrando dos juros compostos. Ou seja, vai criando montanha sobre montanha e vira aquele gigante em termos de dinheiro. Então a pirâmide acontece dessa forma, com a promessa de uma entrega de uma rentabilidade, geralmente ou quase sempre uma rentabilidade muito acima do mercado tradicional, senão não faria sentido a pessoa migrar para esse golpe. Ela acredita que ali ela vai ter muito mais chances de ficar rica. O grande lance é que um comenta para o outro, olha, eu pus 100, hoje eu já estou com 120 em menos de X meses. E o outro vai lá, põe 100 também e assim vai sucessivamente. Quanto mais o cara vai vendo o resultado positivo, mais ele quer ganhar, ele vê que realmente tem vantagem e vai ampliando o seu investimento, vai ampliando o aporte de dinheiro. Um vai contando para o outro, e esse dinheiro vai aumentando na mão de quem? Na mão do golpista. Chega um determinado momento em que o golpista tem lá milhões, bilhões de reais e ele pode, com esse dinheiro, satisfazer o pedido de resgate de alguém. É como se fosse um seguro. Muitos pagam para poder pagar, para poder honrar o pagamento de poucos. Então, se eu estou feliz com a rentabilidade do meu dinheiro, eu continuo investindo, não vou tirar o dinheiro, ao contrário, vou colocar mais dinheiro naquele investimento, naquele falso investimento. E outras pessoas farão o mesmo, acreditando
que realmente estão ficando ricas. Nesse meio, um ou outro precisa, tem uma urgência, vai pedir o resgate, mas como tem tanto dinheiro naquele fundo, não é? Como tem tanto dinheiro naquela pirâmide, naquela operação, sem problema o administrador pode fazer o resgate. Afinal de contas, está entrando muito mais do que vai sair. E ele vai aumentando, agregando cada vez mais investidores. Ele cria uma grande bola de neve e quando ele tem um valor que ele considera adequado para dar a grande tacada, para derrubar os investidores, ele some com esse dinheiro e deixa as pessoas a ver navios. Nada mais é do que isso. Porque você coloca o dinheiro, acredita que ele está rendendo, você vai, no mínimo, manter, mas a tendência é que as pessoas em busca de ganho fácil vão aumentar esse investimento. Nesse caso, eu recomendo a vocês que assistam uma série, acho que ainda está em cartaz na Netflix, que chama Madoff, o Monstro de Wall Street. É uma série muito curta, muito interessante, que mostra a história de um sujeito que simplesmente aplicou um golpe da ordem de 64 bilhões de dólares. Fazendo como? Isso foi por volta do final dos anos de 1990 e o início dos anos de 2000. Na verdade, o fraudador, esse golpista, chamava Bernie Madoff. Ele era um cara muito respeitado no mercado de ações norte-americano, em Wall Street, e ele morreu em 2021. Tem uma história trágica da família. Um filho se suicidou, há relatos de que um irmão também e a esposa teriam se suicidado ou teriam sido assassinados. Enfim, é uma trajetória, um conjunto de fatos que mostram que Madoff teve um final muito infeliz. Morreu num presídio, né, cumprindo uma pena que seria aí de 160 anos, morreu aos 82 anos. Mas o que fazia Madoff? Madoff simplesmente montou uma operação paralela em que ele emitia extratos, ele emitia documentos e mandava para casa das pessoas, dos investidores, meio que comprovando que o rendimento estava ali. Ou seja, as pessoas não tinham como duvidar da sua rentabilidade. Ele criou todo um sistema de informação, de relacionamento, era um cara altamente influente no mercado financeiro e as pessoas não tinham dúvidas da sua honestidade, da sua transparência e da sua competência como gestor financeiro. E em cima disso, ele foi construindo fortunas e mais fortunas e acabando com a vida das pessoas quando esse castelo de cartas, quando essa pirâmide, ela simplesmente ruiu, porque outros concorrentes, principalmente um concorrente, ficou abismado, ficou impressionado com a dificuldade que tinha de captar dinheiro, de trazer novos investidores, porque esses investidores não estavam felizes, ou esses investidores simplesmente só davam preferência ao fundo do Madoff diante das promessas milionárias. E aí a desconfiança foi tanta, em princípio esse fundo concorrente do Madoff não conseguia abertura nas instituições, nos órgãos reguladores, mas com o tempo a casa foi caindo até o momento em que o escândalo floresceu e aí o Madoff foi preso e resultou nesse final trágico. Mas foi uma pirâmide financeira, uma pirâmide de Ponzi que ganhou amplitude, notícia, ganhou publicidade mundial. E continua isso acontecendo em várias partes do mundo. As pirâmides, elas existem há mais de 100 anos e as pessoas continuam caindo. Aqui no Brasil, basta lembrar do grande golpe lá da Fazenda Reunidas Boi Gordo. De novo, promessa de resultados acima de mercado, as pessoas colocam o seu dinheiro, acreditam que ele trará uma boa rentabilidade, uma rentabilidade superior ao que outras instituições oferecem. O operador, o golpista, alimenta você com informações falsas, que são aparentemente verdadeiras, usa instrumentos falsificados
no sentido de legitimar essas informações e vão enrolando a pessoa até que chega o momento em que você percebe que caiu em um grande golpe. A gente teve, acho que mais ou menos por volta dos anos de 1980, 1990, um caso aqui no Brasil do tal das bolachas. Você comprava uns ingredientes e você fazia uma bolacha e você entregava para esse administrador do investimento. Você comprava por exemplo, você comprava os ingredientes por R$100, levava para sua casa, desenvolvia essa bolacha, entregava essa bolacha e você era recompensado com R$200. Aí, claro que você ficava muito feliz, você comprou por 100, fez a bolacha, entregou, recebeu 200, o dobro, né? Um lucro, 100% de lucro. Aí, obviamente, o golpista perguntava: você não quer mais? Se você levar mais, levar R$200, no próximo você ganha 400. E assim foi essa pirâmide que arrebentou com milhares de pessoas no Brasil. Aí você vai perguntar como é que o cidadão cai nessa história. A gente está vendo isso hoje muito em relação às criptomoedas. Eu estou dizendo que criptomoedas são pirâmides financeiras? Não dá ainda para afirmar isso, até porque existe um envolvimento aí dos órgãos reguladores de maneira oficial, mas é um ativo, entre aspas, que você não sabe onde está, cadê a questão física, não é? Diferentemente de uma ação que está vinculada a uma empresa e a empresa existe. Você vê, por exemplo, se você é acionista de uma locadora de automóveis, você vê aí uma Movida, uma Localiza na rua, você sabe que essa empresa tem bens, os carros têm funcionários, então é uma estrutura física que lastreia aquele seu papel, aquele investimento que você fez para ficar como sócio da empresa. No caso dos ativos virtuais, no caso de criptomoedas, a gente tem dúvida onde que isso vai parar, onde é que está esse dinheiro, se eu precisar, será que eu vou conseguir ter acesso àquilo que eu investi? Quando eu pedi o resgate, será que existe esse dinheiro? A gente viu recentemente vários jogadores de futebol profissional caindo nesse golpe, gente como o Gustavo Scarpa, que era do Palmeiras, que tomou um prejuízo de 6 milhões de reais. Mas por que as pessoas caem nesse tipo de golpe? A gente volta ao ponto de partida desse vídeo, que eu falo da questão da ganância, da questão da miséria, da questão da ignorância e da questão da picaretagem. As pessoas, infelizmente, têm esse pecado, que é o pecado da ganância, de querer cada vez mais, ganhar cada vez mais. E quanto mais fácil for, não é? Mais a pessoa estará inclinada a colocar o seu dinheiro em apostas. Vide a questão da Mega Sena. Vocês sabem que a Mega Sena, para você ser premiado, é uma coisa praticamente impossível. Não dá para dizer que é impossível, porque as pessoas são premiadas. Mas é aquela história, aquela teoria da exceção. Não é? Ah, meu avô morreu com mais de 100 anos e ele fumava e ele bebia. O cara conta essa história, mas não conta quantas pessoas que bebiam e fumavam e morreram no meio do caminho. Só conta aquela exceção que sobreviveu. Então, quando a gente fala de Mega Sena, a gente está falando da teoria da exceção. É um caso em 1 milhão, em 100, em 200 milhões de pessoas. Por exemplo, no Brasil, você tem quantos milhões de apostas quando a Mega Sena acumula? São milhões de apostas. O dobro, triplo até da população brasileira. E uma pessoa, 2 pessoas ganham, pura exceção. Então, pôr dinheiro na Mega Sena é jogar dinheiro fora dentro das leis da probabilidade. Mas as pessoas continuam pondo dinheiro na Mega Sena, as pessoas continuam colocando dinheiro nas apostas esportivas, as pessoas colocam dinheiro em jogo do bicho, que é ilegal, as pessoas colocam dinheiro em tudo aquilo que representa um modo fácil de rentabilidade. É a maldita ganância. Associado à ganância vem a miséria.
não é? Um bom indicativo para saber se você está indo bem em termos financeiros é a sua disposição, o seu interesse em participar de apostas, em jogar na Mega Sena. Quando você estiver fazendo isso com uma certa frequência, atenção, você pode estar em estado de miséria, ou seja, você pode estar indo mal das finanças e bater o desespero. Você vai em busca de uma fonte que poderia pagar, poderia salvar a sua vida, mas é pura ilusão. Aí a receita vai se completando com mais um ingrediente, que é a ignorância, né? Esses 50 mil fiéis que foram enganados ao longo de 9 anos por esses pastores que enfiaram no bolso cerca de 175 milhões, esses 50 mil fiéis demonstraram o quê? Não apenas ganância, não apenas dificuldades financeiras, mas mostraram sobretudo a ignorância. Não foram pesquisar, não foram observar, não olharam para a realidade. Estamos cansados de ouvir comentários, orientações no sentido de que não existe dinheiro fácil. Qualquer situação que seja economicamente atípica, você tem que desconfiar. Um carro que custa 100 mil não pode custar 50 mil. Uma casa que está à venda por 1 milhão não pode ser negociada por 600 mil. É uma questão lógica e óbvia, mas aí vai a ignorância, vai a falta de informação associada à ganância e à miséria. Né? Então nós temos esse tripé que é a ganância, a dificuldade financeira, né? O desespero, a miséria e a ignorância. E nesse tripé surge a oportunidade, a ocasião faz aparecer o picareta. Então vem a picaretagem, que é o golpista que enxerga essa situação bastante interessante para ele, ele enxerga aí condições de poder aplicar o golpe e o faz. Hoje, com todo o advento aí, com todas as facilidades apresentadas, oferecidas pelo mundo da tecnologia, você pode simplesmente criar uma plataforma fake. Você pode criar uma plataforma idêntica de um grande banco, idêntica a um banco digital e criar login, senha e dizer para o seu cliente, olha, o seu dinheiro está aqui, é só você fazer o seu login, sua senha e você vai ver como é que o seu investimento está sendo rentabilizado. O camarada vai lá, olha, vê que realmente está lá, o que era 100 virou 120, 130, 150, no outro mês já é 200, depois de um ano já é 1 milhão e ele fica feliz da vida. E ele conta para os amigos que ele é o bom da bola, é o grande investidor. E os amigos, não é, que têm ganância, que estão com dificuldade financeira e não estudam, e não se aprofundam, não se informam, vão entrar na plataforma. E isso vai gerando uma bola de neve, vai crescendo, crescendo, vai ganhando escala, e aquele camarada, o golpista que criou a plataforma, vai recebendo cada vez mais dinheiro, paga alguns resgates com tranquilidade, usa esse dinheiro para viajar, para comprar bens e colocar em nome de laranjas, até que chega um dia em que ele fala, chega, a qualquer momento o meu castelo de cartas pode cair, a qualquer momento a minha pirâmide pode ruir e a qualquer momento eu posso parar na cadeia. O que eu vou fazer? Eu vou desaparecer. E durante todo esse período em que ele foi aplicando o golpe, em que ele foi acumulando dinheiro, ele obviamente já foi criando as formas necessárias para escapar da justiça, para conseguir aplicar o golpe de uma forma eficiente e definitiva. Então, a lição que fica em relação a essa questão dos pastores golpistas é que a gente vive numa sociedade governada por esse conjunto de desvirtudes, que é a ganância, que é a miséria, que é a falta de informação, a ignorância e a existência de picaretas. Como o nosso canal tem aí um viés muito forte do ponto de vista político, é bom a gente sempre lembrar
dos exemplos. A gente tem na presidência da República um ex-presidiário acusado e foi provado que participou de diversos esquemas de corrupção, diversas fraudes, né? Fraudes que causaram, por exemplo, prejuízos de 6 bilhões de dólares à Petrobras, a principal empresa brasileira. E o que aconteceu com esse sujeito, com esse cidadão? Ele foi colocado goela abaixo no comando do país. Então, a gente tem um terreno fértil para picaretagem. E isso só estimula, só incentiva o cometimento desse tipo de crime, que é um crime previsto em lei, que é o crime contra a economia popular. Então, os pastores golpistas existem, assim como existem outros golpistas do mercado financeiro, graças a esse ambiente favorável de ganância, de miséria, de ignorância e de picaretas, pilantras que deitam e rolam no Brasil. Espero que eu tenha contribuído com você em termos de informação, de análise. Se você gostou, dá aquele like, compartilha esse vídeo e se não é inscrito, se inscreva para receber outros conteúdos iguais a esses que a gente viu agora. Tá bom? Muito obrigado aí pela sua companhia. Um grande abraço e até a próxima.